Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Nara, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula passada, que tenham aprendido muito, que tenham conseguido fazer as atividades que os professores passaram a vocês, tá bom? Hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa e a gente vai continuar falando sobre o nosso gênero textual da aula passada, vocês lembram? Código de Defesa do Consumidor. Lembram? Conhecemos esse gênero textual e já vimos uma infinidade de coisas sobre eles, mas ainda tem mais coisas para ver, tá bom? Vimos muitas coisas e ainda tem muitas outras, tá? Ok? Então vamos lá, já peguem aí o caderninho de vocês para fazer alguma anotação, prestem bastante atenção, ok? Ouçam com calma, foquem aí no que eu vou explicar para que vocês compreendam direitinho, tá bom? A gente continua falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, mas hoje a gente vai focar numa habilidade específica aqui, que é a habilidade 3, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Lembra, na aula passada eu até comentei com vocês que nós temos muitos gêneros textuais e que ao longo da nossa vida escolar a gente vai estudando esses gêneros. E falei para vocês que eles são importantes, que é importante a gente conhecer esses gêneros textuais, porque cada um deles tem uma finalidade. Pensa, ao longo da nossa história, nós seres humanos estamos evoluindo. Com o tempo a gente vai evoluindo, a gente já evoluiu muito. E a gente vai também criando formas de se comunicar, formas de se expressar, tá bom? A cada dia aí as pessoas inventam uma coisa nova para conseguir se comunicar, para conseguir transmitir aos outros o que pensam. Desde lá da fala, né, quando a gente já começou a falar, aprendeu a dizer o que sente, o que pensa, até as ferramentas digitais que a gente utiliza para se comunicar com as pessoas. Então existem muitos gêneros textuais e todos eles têm uma finalidade. E aí na aula de hoje a gente vai aprender aqui a identificar a finalidade dos gêneros textuais. Estamos trabalhando com o CDC, Código de Defesa do Consumidor, e hoje a gente vai focar na finalidade desse gênero textual. Para que ele serve? Qual é a finalidade dele, tá? Qual é o objetivo? Já até comecei a falar para vocês sobre isso na aula passada, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais, tá bom? Vamos relembrar, gente? O que é o Código de Defesa do Consumidor? Vocês ainda lembram da aula passada? Foi dito para vocês que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei. Coloquei aí a capinha do livro para vocês, tá bom? Da lei. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Já atualizadinha aí, tá bom? E aí aqui do ladinho já tem a definição, que a gente já viu na aula passada, eu acredito que vocês ainda lembram. Mas se não lembram, vamos relembrar. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas, tá? É uma lei que visa a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor com o consumidor final, tá bom? Então pensa, lembra do que eu estava dizendo para vocês na aula passada? De um lado nós temos o consumidor, a pessoa que consome, a pessoa que compra um produto, que compra uma mercadoria, que compra um serviço, e de um outro lado nós temos a pessoa que fornece esse produto, que fornece essa mercadoria, que fornece esse serviço, tá bom? Então, para que essa relação entre esses dois seja uma relação harmoniosa, digamos assim, foi criado esse código, foi criada essa lei, tá? Essa lei está ali dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, quais são os direitos que a gente tem, quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações. Enquanto fornecedores, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, tá bom? Então, tá tudo nessa lei. Então, já relembraram aí, o Código de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas que visa aí essa proteção do consumidor, tá bom? A proteção dos direitos do consumidor e também disciplina essa relação entre fornecedor e consumidor final, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um videozinho que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esse Código de Defesa do Consumidor, tá? Já presta bastante atenção. Observa bem todos os detalhes, as falas, tudo que está sendo dito. Vocês vão até se ver em algumas dessas situações e vão compreender por que a gente precisa desse Código de Defesa do Consumidor. E já vão entender aí qual é a finalidade dele, qual é o objetivo. Vão assistindo o vídeo e vão observando, tá?
vão tentando procurar e entender qual é a finalidade desse Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Ei, vovô, o que você está fazendo? Fui visitar um amigo que trabalha no Procon. Procon? O que é Procon, vovô? O Procon é o órgão de proteção e defesa do consumidor. E o que ele faz, vovô? O Procon defende e orienta os consumidores em suas reclamações, informa sobre seus direitos e fiscaliza as empresas que vendem um produto ou prestam um serviço. E com base em que o Procon atua? Com base no CDC, Código de Defesa do Consumidor, uma lei que protege o consumidor, adulto, adolescente ou criança, nas relações com os fornecedores. Vovô, quem são os consumidores e os fornecedores? Consumidor é a pessoa que compra alguma coisa ou contrata um serviço. E fornecedor é quem fabrica, importa ou vende um produto ou quem presta um serviço. Como o corte de cabelo, o conserto de um carro, de uma televisão ou um curso de inglês. O fornecedor de serviço é obrigado a entregar um orçamento prévio ao consumidor. O valor do produto oferecido deve estar em local de boa visibilidade. Nas vitrines, os produtos devem estar acompanhados do preço à vista, a prazo e juros. O Código de Defesa do Consumidor também incentiva a criação de associações de consumidores para auxiliar o governo na defesa dos direitos do consumidor. E quando o produto não é autêntico, onde vamos reclamar? Produtos piratas e contrabandeados sem nota, além da qualidade duvidosa, prejudica a economia e não tem garantia. Devemos comprar sempre produtos legais com nota e garantia para o caso de troca ou devolução. Qual a orientação do Procon quando vamos comprar alimentos? Nunca compre alimentos com data de validade vencida ou com a embalagem aberta, amassada ou enferrujada. E na embalagem deve constar a data de fabricação e validade, isto é, até quando o produto pode ser consumido sem risco. E o que o senhor tem a dizer sobre publicidade enganosa? Publicidade enganosa e abusiva são formas de divulgação que se aproveitam da boa-fé das pessoas que não têm informações suficientes para saber se aquilo está certo ou não. Portanto, fique atento a certas promoções que, no fundo, são apenas um truque para iludir o consumidor. Ao comprar pela internet, telefone ou correio, você tem os mesmos direitos que teria comprando numa loja, com a vantagem de poder se arrepender da compra em até 7 dias depois da entrega. E não precisa nem dizer o motivo. Preste atenção no site, veja se o fornecedor é conhecido. Se não estiver tudo explicadinho, não compre. Peça sempre a opinião de alguém que entenda mais de compras pela internet antes de fazer uma. Existem muitas quadrilhas especializadas em aplicar golpes para obter vantagens indevidas. Não dispense o entregador antes de conferir se a mercadoria está certa. Na hora de comprar um brinquedo, veja na embalagem se tem o selo do Inmetro, órgão responsável por certificar que o brinquedo foi fabricado de acordo com normas apropriadas. E garante que o brinquedo não é perigoso para a saúde das crianças. A exigência da nota fiscal é fundamental para formalizar possíveis reclamações ao verificar qualquer irregularidade. Seja produto ou serviço, o seu direito de reclamar é o mesmo. Produtos duráveis, como uma bicicleta, você tem 90 dias para reclamar. Já os produtos não duráveis, como os alimentos, você tem 30 dias. O fornecedor tem 30 dias para consertar o defeito. Passado esse tempo, o consumidor tem direito de pedir a troca do produto ou então a devolução do que foi pago. Vovô, o meu carrinho novo não está funcionando. A reclamação pode começar direto com o fornecedor do produto ou serviço. Geralmente se resolve com um simples telefonema ou um contato pessoal. Se a sua reclamação não for atendida, o jeito então é reclamar no Procon, que vai interferir no caso. Vovô, vamos ligar para o Procon?
Primeiro, vamos conversar com o dono da loja. Você vai ganhar um carro novinho. Oba, que legal! A melhor coisa para não ter problemas nestas relações de compra e venda é o consumidor conhecer seus direitos e garantias legais. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Procon. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Viram a quantidade de informações que tem relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, relacionada à nossa vida enquanto consumidor? Vocês viram aí, né? Uma linguagem bem mais simples para vocês entenderem. Vocês conseguiram observar no finalzinho, quando ele fala, tem que haver realmente essa harmonia entre o consumidor e o fornecedor, né? E muitas vezes, quando algo dá errado nessa relação, a gente inicialmente vai até o fornecedor, né? Se é uma pessoa que a gente tem ali o acesso, para reclamar o problema que houve. E o fornecedor tem a obrigação de resolver o problema. Se por acaso a gente não conseguir com o fornecedor, aí a gente vai procurar os nossos direitos, né? E aí tem a ideia do PROCON. Aqui a gente tem também o PROCON, tá? Que é, digamos assim, o órgão que faz ali essa conversa, que faz com que aconteça essa relação entre o fornecedor e o consumidor, procurando ali resolver os nossos problemas, tá bom? E vocês viram que muitas vezes são coisas bem simples mesmo do nosso cotidiano que a gente deixa passar. Por exemplo, você vai ao mercado e compra um produto. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente não para ficar ali olhando a validade das coisas. Um erro nosso, devemos fazer isso, tá? Mas principalmente relacionados a questões alimentícias. Se você compra um produto e não percebeu ali na hora que aquele produto já está vencido, com a data de validade ultrapassada, você tem que voltar lá no estabelecimento e dizer, olha, eu comprei esse produto aqui e ele já está vencido. Automaticamente o fornecedor deve trocar o produto por um produto válido. Se ele se recusar a fazer isso, aí você pode correr atrás de seus direitos. Se vocês observarem bem, nos estabelecimentos comerciais, tem ali à disposição de vocês, à nossa disposição, o Código de Defesa do Consumidor, coisa que também a gente deixa passar batido, né? Muitas vezes nem olha, muita gente nem sabe que existe, olha o perigo da coisa, né? Então aqui nesse vídeo mostrou muito dessa importância do Código de Defesa do Consumidor, mostrou muito que a gente precisa conhecer os nossos direitos, tá? Que a gente tem esses direitos assegurados por lei e que nós, enquanto consumidores, temos que aproveitar, temos que utilizar. Muitas vezes as pessoas são lesadas, né? Acabam sendo prejudicadas por algum fornecedor que talvez haja de má fé, talvez não. Mas o que o consumidor faz? Deixa para lá, deixa passar, fica no prejuízo. Só que muitas vezes o prejuízo não é só financeiro, muitas vezes o prejuízo pode ser a saúde da pessoa, a segurança da pessoa, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa é uma grande... Por isso que é muito importante a gente falar sobre esse gênero textual com vocês, tá bom? É muito importante que vocês saibam, é muito importante que vocês tomem conhecimento dessa lei, desse código, tá? Que o nome já diz tudo, Código de Defesa do Consumidor, tá? Todos nós somos consumidores, todos nós temos direitos e esses direitos são assegurados por lei. E é isso que nos assegura. Uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção para vocês. Vocês viram que é dito sobre a nota fiscal, né? A gente comprar um produto e exigir a nota fiscal, porque aquela nota fiscal ela é uma espécie de comprovante, tá? É um documento que comprova que houve uma relação entre você, consumidor, e aquele fornecedor que te forneceu algo, seja um serviço, seja um produto, tá bom? E esse documento vai te ajudar caso você seja prejudicado de alguma forma, entendido? Então já tenham esse cuidado, já tenham essa atenção com as notas fiscais. Uma outra coisa que foi dito, que vale muito a pena chamar a atenção, é em relação à compra de produtos pirateados, não é? Produtos que de alguma forma prejudicam a economia, mas também nos prejudicam enquanto consumidores. Se você compra um produto pirateado, o que pode acontecer? Se algo der errado, vai ser muito difícil você conseguir ir atrás dos seus direitos, tá bom? Então, por isso que é muito importante que vocês fiquem atentos a esses detalhes. Tira um tempinho, conversa com o papai e a mamãe sobre essas questões, tá bom? Pergunta para eles se já aconteceu alguma coisa com eles relacionado a comprar algo, a comprar algum serviço e ter acontecido algo de errado nessa compra.
nesse momento em que o seu pai ou sua mãe adquiriu um produto ou um serviço, tenta ver com eles aí o que foi que aconteceu, como foi resolvido o problema, se foi resolvido, se não foi. E já alerta, olha, existe o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que conhecer, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, tá bom? Certinho? Vamos prosseguir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa questão da habilidade da aula, tá? Falei no início da aula que a nossa habilidade era identificar a finalidade de textos e de diferentes gêneros, tá bom? Eu falei para vocês lá no início da aula também que todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo, tá? E esse aqui não é diferente. O Código de Defesa do Consumidor tem uma finalidade, tá bom? Ele tem um propósito, ele foi criado com um propósito, ele tem um objetivo. E eu acho até que vocês já suspeitam qual é, né? Porque a gente já veio conversando sobre isso ao longo dessa aula e daquela aula anterior, lembra? Olha só, vocês sabiam que todo texto se realiza com uma determinada finalidade? Ou seja, tem um propósito interativo específico? Acho que vocês já sabiam sim, porque eu comentei com vocês mais cedo, não é? Que todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um propósito, que enquanto evoluímos em relação à nossa comunicação com o outro e até com nós mesmos, a gente vai criando os textos, a gente vai criando formas de se comunicar, formas de se expressar. E cada texto tem uma função, desde um bilhete até um e-mail, desde um Código de Defesa do Consumidor, uma lei, até uma aula expositiva como essa, tá bom? É essa habilidade que vocês irão trabalhar agora. A habilidade de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, tá bom? Tem como foco identificar a finalidade de textos dos mais diversos gêneros que vocês possam imaginar. Todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um propósito, tá bom? Espera-se, queridos alunos, que vocês, nessa habilidade, consigam entender que todo texto tem a sua função social. E por isso pretende, por exemplo, informar ou esclarecer. Um texto pode informar, um texto pode esclarecer, assim também como um texto pode expor um ponto de vista. Vocês vão conhecer mais sobre esses outros gêneros textuais que têm esse propósito. Refutar uma posição, narrar um acontecimento, tá bom? Fazer uma advertência, persuadir alguém de alguma coisa e por aí vai. Tem uma infinidade, tá bom? Não tem nem como a gente trabalhar todos eles agora. E não sei nem se vocês vão conseguir, ao longo dessa vida estudantil de vocês, ver todos os gêneros textuais. Porque existem muitos e, além disso, cada dia vai surgindo outros textos com outras finalidades, com outros propósitos, tá bom? O entendimento bem-sucedido de um texto, para que você entenda bem um texto, para que você compreenda ele direitinho, depende também da identificação das intenções pretendidas por esse texto. Então, para que você entenda aquele texto, a gente tem que compreender ali qual é a finalidade dele. Se você souber de que gênero textual está falando, se você tiver alguns conhecimentos aí já armazenados, conhecimentos de mundo, digamos assim, e vocês têm, porque todo mundo que vive tem conhecimento de mundo, tá bom? Conhecimento linguístico. Ao longo da história escolar de vocês, vocês vão acumulando esses conhecimentos. Tudo isso vai influenciar para que vocês compreendam o texto, tá? Além de tudo isso, você tem que saber a finalidade daquele gênero textual. Se você souber a finalidade do gênero, fica bem mais fácil compreender o texto, tá bom? Isso pode proporcionar diferentes finalidades, dependendo da intenção dos interlocutores. Então, aqui vocês já entenderam um pouquinho sobre a nossa habilidade da aula de hoje. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos para o nosso próximo slide, para entender um pouquinho mais. Pensando na nossa habilidade, no que eu acabei de falar para vocês, no que eu acabei de citar em relação aos diferentes gêneros textuais e suas finalidades, trazendo para o nosso gênero da aula de hoje, que é o Código de Defesa do Consumidor. Vocês sabem me dizer para que o Código de Defesa do Consumidor serve? Acredito que sim, não é, pessoal? Juntando o que a gente aprendeu na aula passada e na aula de hoje até aqui, vocês já conseguem responder essa pergunta. Para que serve o Código de Defesa do Consumidor? Nota que quando eu te faço essa pergunta, eu estou querendo que você me diga qual é a finalidade desse gênero textual. O Código de Defesa do Consumidor não é um gênero textual? Qual é a finalidade dele? Qual é o propósito dele, tá? Para que ele serve? E aí eu sei que vocês já responderam aí, porque vocês estão bem atentos à aula. O Código de Defesa do Consumidor serve para estabelecer normas de proteção
e defesa do consumidor. Já vai guardando essa informaçãozinha aí que vocês vão precisar dela mais na frente, tá? A gente lembra lá da definição, quando a gente disse o que era o Código de Defesa do Consumidor? Dali já dava para vocês irem fazendo essas associações e chegando a essa conclusão, tá? Eu disse para vocês que o Código de Defesa do Consumidor era uma lei, tá bom? Era um conjunto de normas que tinha ali como objetivo assegurar os direitos do consumidor, não foi isso? Ótimo. Então, aqui a gente já sabe que a finalidade deste texto, a finalidade deste gênero textual, nada mais é do que estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, certinho? Vamos fazer aquela leitura? Vamos retomar aquela leitura da aula passada? Vamos reler aquela primeira parte da lei para que a gente compreenda um pouquinho mais e para que a gente trabalhe a habilidade da aula de hoje? E responda até outras questões mais na frente. Vamos lá? Então, retomando aquela leitura. Código de Defesa do Consumidor, CDC. Diz para vocês que é conhecido como Código de Defesa do Consumidor, CDC, tá bom? Ou mesmo nome realmente, Lei número 8.078/1990. Quando você pesquisa a lei, você já vai encontrar logo essas informações. A lei 8.078/1990 e bem embaixo aí, ó, dá para vocês lerem. Dispõe sobre a proteção do consumidor, ou seja, essa lei vai tratar da proteção do consumidor, vai falar da proteção do consumidor, tá bom? E também dá outras providências. Pronto, é o que você já encontra no início da lei. Em seguida tem assim, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1, Disposições Gerais. Recorda a aula passada, nós falamos que esse texto, esse gênero textual, ele é estruturado dessa forma, tá bom? Aí, artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Ai, professora, eu não entendi nada. Na aula passada eu disse para vocês que nada mais é do que dizendo que o Código de Defesa do Consumidor foi feito de acordo com o que tem lá na Constituição Federal, tá bom? Que é a nossa lei maior, digamos assim. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Nada mais é do que definir, dizer o que é um consumidor. Na aula passada a gente viu, consumidor é aquela pessoa que consome um produto, uma mercadoria, um serviço, tá bom? Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Esse símbolozinho aí quer dizer parágrafo, tá? A gente lê assim, parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Olha aí, relendo aquilo que a gente já leu na aula passada, tá bom? O iniciozinho da lei, ok? Vocês lembram aqui, gente, que essa parte da lei que eu trouxe para vocês, ela dizia ali qual era a lei que a gente está tratando, tá bom? Do Código de Defesa do Consumidor, um texto que vai falar dos direitos do consumidor, tá bom? É um texto ali que, a primeira parte do texto que eu já trouxe para vocês, já define o que é um consumidor, define o que é um fornecedor, define o que é produto e define também o que é serviço. É importante a gente já saber isso de início para compreender o restante da lei, tá bom? Para entender o que está sendo dito nos outros
títulos, nos outros capítulos, nos outros parágrafos, tá bom? Então, por isso que ela já começa assim definindo essas partes importantes, certinho? Vamos lá nas atividades? Aí nas atividades a gente vai trabalhar um pouquinho mais o texto, tá? Essa primeira questão já é focando na nossa habilidade de identificar a finalidade dos diferentes gêneros textuais. E aí, qual é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor? Qual é a finalidade do texto da nossa aula de hoje, do nosso gênero textual? Nesse texto específico, Código de Defesa do Consumidor, a finalidade é, pessoal, estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, criar novas leis para o consumo de produtos, descrever cada detalhe das compras ou citar as possibilidades de compra. Qual alternativa vocês marcariam? Com certeza vocês iriam marcar a letra A, porque a gente estudou, não foi há pouco, a gente leu há pouco, que o Código de Defesa do Consumidor, a finalidade dele é estabelecer normas que protegem aí os direitos do consumidor. É uma lei de defesa do consumidor, digamos assim. Então, para quem marcou, para quem já gritou aí na sala, já disse que era a letra A, já acertou, tá bom? Vamos à próxima questão. De acordo com o texto, produto é. E aí, pessoal? É uma questão também que se você voltasse lá no texto, você iria encontrar a resposta facilmente, não é? Vamos ler aqui as alternativas para a gente analisar um pouquinho. Produto são normas de proteção e defesa do consumidor? É isso, pessoal? Letra B. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial? Vamos ver as outras. Letra C. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Isso aí é produto? Atividade é produto? Já vai fazendo essa relaçãozinha aí, já vai pensando. Letra D. Entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção? E aí, pessoal, o que vocês marcariam nesta questão? O que vocês já estão analisando aí? Se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que o produto nada mais é do que qualquer bem, pessoal. Móvel ou imóvel, tá bom? Material ou imaterial, certinho? São os produtos, são as mercadorias que a gente compra. E aí, quando a gente fala em qualquer bem, a gente pode estar falando de uma roupa, de um calçado, de 1 quilo de feijão, de 1 quilo de arroz, tá bom? Qualquer bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel, tá bom? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração? E aí, o que vocês diriam aí, verdadeiro ou falso? Segundo o que a gente leu no texto, é verdadeiro. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, né? Você paga por um serviço. Serviço é somente atividades de natureza bancária e financeira? Cuidado, atividade de natureza bancária e financeira está dentro desse contexto de serviço, não é? Mas quando ele diz somente não, porque a letra A acabou de dizer que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, a letra B já é falsa. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária e financeira. O que a gente fez aí nessa letra C? Juntou as ideias lá da letra A com a ideia da letra B, que é justamente o que está lá no texto, não é? Verdade, pessoal. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, um pagamento, inclusive as de natureza bancária e financeira. Ó, não é mais somente, é inclusive, tá bom? E letra D, serviço é qualquer bem, móvel ou imóvel, material e imaterial. Já disseram que não tem nada a ver, não é? Porque a gente viu na questão anterior que isso aí, na verdade, é o produto, não é? Então, essa letra D é falsa. Serviço é qualquer bem, móvel, imóvel, material e imaterial? Não, certo? E aí eu vou deixar aqui essa quarta questão para que vocês pensem aí, tá bom? De acordo com tudo que a gente leu até aqui, que a gente estudou, que vocês escutaram, viram, ouviram, vocês consideram importante termos um Código de Defesa do Consumidor? É importante? Se sim, diga aí por que é importante. Se não, também diga por quê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula.
A gente se vê na próxima, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.